Bom dia, meus amados irmãos. Graça para o Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais com a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Hoje, no capítulo 4, versículos 6 e 7, veremos um assunto que é de extremo interesse da sociedade, tendo em vista que, em nossos dias, por diversas razões, dentre elas a vida agitada, do avanço tecnológico que é bastante frenético, as pessoas vivem ansiosas. Mas é claro, a ansiedade não é um mal do século, porque podemos ver na Bíblia, veja, primeiro século, praticamente todos os autores abordando, em alguma medida, algo sobre a ansiedade. Isso, então, é um mal que vem no decurso das gerações consumindo, as pessoas. E se você é ansioso, sabe muito bem o que é isso. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É possível que a ansiedade tenha diversas causas, e algumas delas sejam mais clínicas. Todavia, a ansiedade que a Bíblia trata é aquela mais comum, a ansiedade que passa por todas as gerações. E ela tem uma cura, um remédio divino, digamos assim. Observe que, uma vez que a Escritura não erra, Deus trata a ansiedade como um mal que pode ser resolvido, porque ele está aqui dentro, Ele está aqui dentro. E Deus, na sua relação com o homem na sua relação com Deus, tem a solução. Ou seja, essa ansiedade comum, ela não carece de paliativos, que são as tentativas de diminuí-la, de se acostumar com ela, reduzir a ansiedade em alguma medida. Porque o próprio Deus dispõe de um remédio. E Paulo não é o único que fala sobre a ansiedade. Porque, como nós já falamos, era um mal presente, bastante presente, e provavelmente em todas as gerações foi assim. Nós encontramos no Antigo Testamento um texto que amamos ler quando estamos carecendo de um conforto da parte de Deus, que é o Salmo 37, quando ele diz: confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Observe que a forma como Davi fala transmite a ideia de que a pessoa do outro lado, quem vai ler o Salmo, ele está preocupado, está ansioso em alguma medida. Portanto, o Salmo fala a corações que carecem de consolo, conforto, segurança, firmeza. O Senhor Jesus também tratou, por exemplo, que não foi o único texto, mas em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? E ele trata para com a multidão, que em geral era composta de pessoas carentes, em alguma medida, não necessariamente pobres, mas pessoas que tinham diversas carências, um mundo cheio de dúvidas, tinham suas ansiedades. Ele fala isso. Claro que ele toca num ponto bem básico, porque é sim a necessidade básica do homem, o comer, o vestir. E ele conforta, dando, portanto, um remédio para eles, um remédio contra a ansiedade, a mais comum de todas. Nós temos ainda, mais à frente, o apóstolo Pedro também dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Então, observe que a Escritura vai falar sobre a ansiedade diversas vezes. E é importante. Uma vez que a Escritura é a palavra de Deus, como Jesus disse, e ela não pode errar, então o fato de Deus tratar a ansiedade como algo curável, e essa cura está na relação com Deus, ou seja, que o homem pode ter paz em seu coração, e essa paz está na sua relação com Deus, a gente tem que tratar desse jeito. Como disse, na variedade de causas possíveis, na diversidade de tipos de ansiedade, nós não vamos tratar dos possíveis casos clínicos. É outra questão. Mas essa é a ansiedade mais comum. E veja que Paulo trata a ansiedade como o oposto da paz. Ele diz, em Filipenses, voltando para o nosso texto, não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí no versículo 7, quando a solução é apresentada e a resposta, então, vem, né? Ou seja, as implicações da solução vêm. Qual é a implicação? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade é o oposto da paz. A paz no homem. A ansiedade é o oposto disso. Eu falei que a relação com Deus traz uma resposta, uma cura para essa ansiedade comum. Eu não quero dizer que a vida ela só vai ter ausência de ansiedade se a pessoa estiver andando com o Senhor. Há pessoas que, mesmo não crendo, elas têm uma relação com a vida de tal maneira que elas não se preocupam com nada, por várias razões. Isso não significa que elas estejam bem. Não significa que elas não precisem de Cristo, porque elas precisam da salvação. Elas podem estar despreocupadas, inclusive há pessoas despreocupadas até com o mal. Elas não se importam com mais nada. Então há várias razões para pessoas não terem ansiedade também. Todavia, para aquele que está com ansiedade, aquele que vive sofrendo deste mal, sofre deste mal de ansiedade, o apóstolo Paulo traz uma resposta. E aí, é claro, principalmente, se estamos tratando de cristão, ele entende bem e tem nas suas mãos essa solução que é dada. Se você não é cristão, então aqui fica o caminho. De tal modo que, veja que no tratamento da ansiedade, a Escritura aponta para Cristo. Olha, você que vive com ansiedade, você que está preocupado com a vida, preocupado com a morte, você que está preocupado com muitas coisas e a ansiedade toma conta do seu viver, a Escritura diz assim, vai a Cristo. Vai a Cristo porque Ele resolverá um problema que você não observou, a necessidade da justificação, ou seja, de que alguém tenha pago o preço dos seus pecados para a sua salvação, e por meio dele você terá paz no seu coração, porque você terá segurança que você não sente, que você não desfruta. A confiança é necessária. Observe que o remédio, portanto, apontado com a confiança em Deus, que, é claro, se estabelece, se solidifica, realmente ocorre por meio de uma relação genuína com Deus. Confiar. Até porque a confiança, popularmente sabemos que ela é conquistada. Ou seja, a confiança não é só algo que a gente ensina. Confie. A confiança é algo que você adquire, porque a confiança tem uma relação com o seu relacionamento, seu viver com o outro, né? Então você vai adquirindo confiança na pessoa, porque você vai conhecendo a pessoa e vai adquirindo confiança. Veja então que para confiar no Senhor é necessário você conhecer o Senhor. No final você vai confiar em quem você não conhece. É necessário você, inclusive, andar com o Senhor, porque caminhar com o Senhor é poder vivenciar todas as causas, inclusive, para você confiar nele, né? Que estão reveladas e que você vai vendo na sua própria vida que elas têm aplicações reais. E já que a confiança, é interessante que a Escritura nos dá duas razões lógicas. Veja que
São lógicas. Duas razões lógicas para você realmente não andar ansioso. Ou seja, para você confiar em Deus em tal modo que tranquilize a sua vida. Ou seja, você tem razões para descansar. A paz de Deus tomar conta do seu coração. Quais são essas duas? Essas duas são razões que são primárias no conhecimento de Deus. Deus é Criador e Deus é Salvador. Essas duas questões podem ser mencionadas nos textos que nós já citamos. Em Mateus, capítulo 6, as palavras de Jesus. Jesus cita a criação, o Deus Criador, que cuida das aves, que cuida das plantas. Ele é o Criador. Pense comigo aqui. Você já observou imagens que são postadas sobre o universo, a beleza, a grandeza? Já ouviu falar? Caso não, eu convido você a observar um pouco. Dê uma pesquisada sobre a grandeza do universo, e isso, o universo observável, porque é até onde o homem conseguiu alcançar em alguma medida na sua observação. A grandeza e a beleza, por sinal. A Escritura diz que Deus chama as estrelas, que são bilhões de estrelas, pelo nome. Olhe o mundo. O mundo mesmo ao seu redor mostra como Deus é poderoso, porque Ele criou cada ser vivo. E tudo aquilo que nós vemos é obra das suas mãos. Pela palavra dele, pelo poder da palavra, Ele criou todas as coisas. Então, quando a gente fala que Deus é criador, a gente precisa mostrar a criação. A criação, ela mostra a grandeza de Deus. É por isso, observe que a falta de fé ou de confiança em Deus possui testemunhas contra gritantes. Porque o tamanho da criação e a grandeza da criação torna tão óbvio que Deus é tão poderoso, tão grandioso, tão glorioso, que a criação diz assim para você, cara, você ainda acha que Deus não pode? Você ainda acha que Deus não consegue? Já observou o que Ele é capaz de fazer? Já observou o tamanho do universo que Ele fez com o poder da palavra? De tal modo que diz que daquilo que não se vê foi feito tudo o que existe. O autor aos Hebreus menciona. João, no Evangelho, também menciona. Então, a criação testemunha e grita para você, não tem como você duvidar, porque tudo ao seu redor testemunha o poder de Deus, testemunha a grandeza de Deus. Aí você me apresenta um probleminha, e me perdoe, não quero ridicularizar ou diminuir sua angústia, sua dor, seu problema, mas comparado com a grandeza da obra criadora, com a grandeza do universo, qualquer que sejam os nossos problemas, se tornam pequenininhos. E aí nós apresentamos problemas que, diante da grandeza de tudo que Deus fez, se tornam pequenininhos. E a criação diz assim, você acha que Deus não pode resolver problemas de saúde? Eu diria até a morte. Lembre-se que Jesus ressuscitou. E ressuscitou vidas. Não só eles ressuscitou, mas ressuscitou outras pessoas. Problemas em relação às necessidades, Jesus até citou, as necessidades cotidianas e até as grandes, né? Pessoas que precisam de muito mais valores, muito mais coisas por causa das suas características pessoais, por exemplo, empresas, né? Que precisam de valores milionários para resolver problemas que são importantes, porque a empresa não só é o sustento dos seus donos, acionistas e assim por diante, mas também de pessoas que trabalham lá. E entre outros problemas na área financeira. E assim, seja qual for o problema, a criação grita para você e diz assim, rapaz, moça, olha o tamanho da criação. E Deus fez com a sua palavra. Você ainda acha que Ele não pode resolver o seu? Então, é uma questão lógica. Deus é criador e olha a criação. Então ela chama, e Jesus fez isso,
a descansar e confiar. Olha o tamanho do meu Deus, olha o tamanho do Senhor, olha o tamanho do Criador, olha o tamanho de quem me fez. Eu não tenho que ficar ansioso. Então a criação, ela é uma testemunha contra a falta de fé, contra a falta de confiança, por causa de tudo que existe ser obra das mãos de Deus, ou, como nós falamos, tudo foi feito pela palavra de Deus. Mas ainda há uma outra questão que o apóstolo Paulo menciona, que torna mais ainda necessário que o cristão tenha confiança de verdade em Deus. É quando uma outra conclusão lógica é feita pelo apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8, versículo 31. Ele falando do evangelho, da salvação, de tudo que Jesus fez e também o que o Espírito de Deus faz, enviado pelo próprio Filho de Deus, diante de tudo, toda essa obra magnífica, diante da cruz do Calvário, onde o apóstolo Paulo diz que Deus mostrou seu tão grande amor, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós na cruz, né? Morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, diante da realidade da obra redentora, a vida, o sofrimento, a morte de Cristo, a ressurreição, ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Observe que é uma conclusão lógica. Ele está dizendo, gente, agora observem a redenção. Nós acabamos de dizer, observem a criação. Olha o tamanho, olha a grandeza, olha a beleza, olha como ela é extraordinária. Quão maior do que nós é a criação. E você acha que Deus não tem poder para resolver os seus problemas? Para atender suas necessidades? Aí o segundo, Paulo diz, olha a salvação. Jesus tem sido humilhado desde que Adão pecou. Lembra que nós já falamos sobre isso? Porque quando Adão pecou, ele se tornou o pai de Jesus. Né? Lembra que ele está dentro da genealogia. E toda a genealogia de Jesus é pecadora por causa de Adão. Então, quando Adão pecou, ele humilhou a Cristo e começou, então, a humilhação de Jesus. Porque a genealogia de Jesus é humilhante. Né? Na genealogia de Jesus, as pessoas cometeram todo tipo de pecado. Na genealogia de Jesus, há pessoas com todos os tipos de erros. E é a genealogia do Filho de Deus. Então, o sofrimento todo dele, desde a queda, ou seja, milhares de anos. Depois, ter que nascer, viver com pecadores terríveis, egoístas, mal educados, perversos, ambiciosos, orgulhosos, e assim vai. E ter que ainda apanhar deles, sofrer no meio deles, sendo eles a própria causa, e morrer na cruz como se fosse um pecador humilhado de todas as formas para pagar o preço da nossa salvação. Ele não precisava, não tinha obrigação nenhuma, fez voluntariamente e a Escritura diz que ainda por amor ao Pai e aos pecadores. E aí o apóstolo Paulo diz, diante disso, do amor de Deus entregando o seu Filho para nos salvar, e do amor do Filho que voluntariamente se entregou para nos salvar, diante de todo o poder de Deus manifesto também na salvação, porque Ele é o justo e o justificador, e com poder de vencer o pecado e venceu a morte, e um dia nos transformará para sermos sem pecado e nunca mais morrermos. Diante disso, sendo Deus o nosso Deus, que nos salvou assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou mais, se Ele não poupou nem o seu Filho, antes se entregou para morrer em nosso lugar, porventura Ele não vai nos dar graciosamente com o Cristo todas as coisas? Ou seja, Ele vai nos negar o quê? Então observe
que a ansiedade tem duas testemunhas contrárias. A criação manifestando o poder de Deus e a salvação manifestando o amor, a graça, a bondade de Deus para com o seu povo. Por isso, então, observe que é muito importante para o cristão não ter ansiedade. É um mal muito comum e provavelmente qualquer cristão assistindo dirá que em sua vida já passou por muitos momentos de ansiedade. Mas ao mesmo tempo, Deus está dizendo, mas não é para vocês deixar isso acontecer. E nos dar a causa, a razão para não sermos ansiosos. O poder dele manifesta na criação, o amor dele manifesta na redenção. Então, por isso o apóstolo Paulo trata a ansiedade como algo que deve sair por meio de uma relação genuína com Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a gente tem duas coisas, observe. Ele diz, não fiquem ansiosos com nada. E aqui nós temos uma causa de uma possível ansiedade que a igreja estava sofrendo e ele, por isso, está falando. O apóstolo Paulo está preso, a perseguição, tudo que está em volta da prisão do apóstolo Paulo. Provavelmente pessoas estavam muito ansiosas. E agora nós vamos ser presos? Vai acontecer conosco também? Nós vamos sofrer também? E o que vai acontecer? E elas provavelmente estavam ansiosas com tudo que estava acontecendo em relação ao apóstolo Paulo e que a igreja, obviamente, tinha algum envolvimento, né? Porque ela cria no Senhor Jesus, pregado pelo apóstolo Paulo. Então, ele diz, não fiquem ansiosos com nada. E o interessante é que ele não deixa brechas, né? Coisa alguma. Não fica ansioso com coisa alguma. Tá, eu faço o quê? Coloca diante de Deus. Ora ao Senhor. Confiando em quê? No poder de Deus e no amor de Deus. Aí, como disse, vem duas questões aqui. A primeira é, eu sei que Ele pode e que por me amar, como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu sei que Ele pode e eu sei que Ele tem prazer em me abençoar. Mas aí você pode dizer, mas o próprio apóstolo Paulo orou 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne e Deus não atendeu. E aí vem a segunda questão. Eu sei que Deus faz o que é bom, perfeito e agradável. E isso tanto por ser o propósito da redenção, a glória dele, quanto também porque ele quer sim o bem do seu povo. E aí, independentemente da resposta, quer Deus favoravelmente nos dê exatamente o que queremos, quer Deus faça de uma forma diferente, nós temos que confiar. Ou seja, as duas questões. Eu oro porque eu sei que Deus é poderoso para me atender. E Ele me ama. E Ele quer o melhor para mim. Eu vou pedir com confiança. Mas ao mesmo tempo eu sei que o que eu peço às vezes pode não ser exatamente o que Deus quer dar. Então, ao mesmo tempo eu oro na certeza de que meu pedido ele deve ser para a glória de Deus e o meu descanso deve ser pela confiança de que Ele sabe o que é bom, perfeito e agradável. Não só para mim, ainda que sim. Por exemplo, o sofrimento que encontramos entre os cristãos naquela época era o melhor? Era. É difícil de aceitar. Nós vamos em Apocalipse. O clamor dos que já haviam morrido, dizendo, Senhor, até quando? Não julgas nem vingas o sangue daqueles que habitam na terra? Ou seja, estamos sendo perseguidos, muitos já morreram, estão acontecendo atrocidades e o Senhor não vai fazer nada. Deus diz por meio do anjo, calma, até que se cumpra tudo o que Deus quer, toda a vontade de Deus. Então veja, há um propósito. E o propósito de Deus glorifica o nome dele, mas também redunda em bênção para a igreja, porque apesar de ser difícil, ela sempre é recompensada. Porque ela foi fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Então, nós podemos sempre fazer alusão
tanto a glória de Deus, que é a causa primária, sempre o propósito primário de todas as coisas. Mas não podemos dizer que não haja um propósito abençoador de Deus para nós, porque há. Então observe que não fique preocupado com nada. Você já observou a criação? Olha o poder de Deus. Já observou a redenção? Olha o amor de Deus. Então, faça o quê? Entregue nas mãos de Deus. Então, sempre que estiver preocupado, ora ao Senhor. Senhor, problema tal. Senhor, necessidade tal. Senhor, acontecendo isso. Senhor, mas se acontecer aquilo, coloca diante de Deus. E quando colocar diante de Deus, tem que ser baseado na confiança desse conhecimento que você tem de Deus. O Deus Todo-Poderoso, que não há impossíveis. Olha, pode ser o homem mais poderoso do mundo. Deus pode humilhá-lo como fez com Nabucodonosor e livrar os cristãos das mãos dele. Pode ser a doença mais terrível do mundo. Deus pode simplesmente tirá-la, como Deus fez durante a jornada do povo no deserto, tantas vezes, livrando dos males que ocorriam. Em outras palavras, Deus tem poder para fazer qualquer coisa que queira. Não há impossíveis em todas as promessas de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? E assim vai. Então, ora confiando, Deus pode tudo. E não só pode, eu sei que Ele me ama. Mas qual é a prova do amor de Deus para contigo? É porque Ele entregou o seu Filho para me salvar. E eu não mereço. Eu sou todo pecador. Eu sou uma pessoa que tantas vezes foi contra o próprio Deus. E Ele quis me salvar. Mas por quê? O que Ele viu em mim? Nada. Eu não sou o melhor, não sou mais alto, ou mais bonito, ou mais certinho, ou seja lá o que for. Mas Ele quis, foi vontade dEle me dar a eterna salvação. Então é tão somente por um amor, não é sentimentalismo. É por um amor, que é virtude, é uma escolha. Ele escolheu me amar. Então, já que Ele escolheu me amar e deu seu Filho para me salvar, como é que Ele vai fazer o pior para mim? Como é que Ele vai querer o meu mal? Não. Então você ora confiando. E o que acontece? Ao você descansar em Deus, o apóstolo Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Interessante ele tocar nos dois pontos, né? Porque a ansiedade ataca a mente e o coração. A pessoa ansiosa, isso inclusive faz muito mal, né? O coração está sentindo tudo. Está sentindo tudo. Às vezes a pressão sobe e assim o coração está sentindo tudo. E a pessoa ansiosa, ela está com a mente, ela não consegue se concentrar, ela não consegue mais fazer as coisas direito e assim vai. Então, veja que ele toca exatamente nos pontos centrais. A ansiedade mexe com o coração e mexe com a mente. E a resposta é confiar em Deus. Descansar em Deus. Porque se você acha que Deus não tem poder para resolver, então você continuará ansioso. E se você acha que Deus não ama você, mesmo você crendo verdadeiramente em Jesus, se você não acredita em Jesus, então temos um problema. Vai primeiro para Jesus. Mas se você realmente crê em Jesus, então você não pode duvidar do amor dele. Porque a prova do amor dele está lá, objetiva, clara. Inclusive, difundida para todo mundo. Então, você continuará ansioso se não confiar no amor de Deus. E tendo tudo essas duas coisas, deixa nas mãos do Senhor. Ou faz aquilo que diz o salmista, no salmo que a gente tanto ama, ler quando precisamos do conforto do Senhor e direção também. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Afinal das contas, como mais à frente dirá o profeta Isaías, Deus trabalha para aquele que espera nele. Então descansa. E se você não sabe como orar,
O apóstolo Paulo diz que o Espírito de Deus nos foi dado também para isso. Para nos conduzir na palavra de Deus, a fim de que oremos de forma que nossas orações glorifiquem o nome do Senhor. É possível que ainda assim você, por razões, diversas, termine pedindo algo que não é exatamente o que Deus quer. Possível. O apóstolo Paulo, preocupado, ou chateado, ou aborrecido, ou angustiado, ou perturbado pelo espinho da carne, ele ora e Deus diz não. Mas veja que até a oração negada por Deus, que o apóstolo Paulo faz, cumpriu um propósito. E hoje nós sabemos que a graça de Deus basta e é que é na fraqueza que Deus manifesta seu poder. Portanto, peça a Deus que ensine você a orar, para que a sua oração seja um instrumento para testemunho da glória de Deus, a fim de que você tanto descanse no Senhor e não fique ansioso de forma alguma, quanto você testemunhe o poder de Deus nas soluções, o amor de Deus nas suas bênçãos sobre o seu povo, e também o fato de Deus ter um plano sábio, um plano incrível, e que nós precisamos confiar nele, mesmo que nem sempre seja tão agradável à vista. Portanto, se você sofre de ansiedade, Deus diz, Deus chama, confie em mim. Mas para você confiar nele, você precisa verdadeiramente entregar sua vida a Jesus. Porque só é possível confiar em Deus se você confia, entrega e anda com o Filho dele, o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tua palavra, que é teu poder para a salvação e é cura para a nossa alma. Que o Senhor abençoe tua igreja de tal modo que ela possa viver em paz. Uma paz verdadeira, genuína, que decorre do conhecimento e de sua vivência contigo. Que o Senhor, ó Deus, nos dê sempre a paz que excede todo entendimento e que guarda a mente e o coração em Cristo Jesus. Tudo isso oramos em nome dele. Amém. Sim. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.